Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à sequência com a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá força. Amados, hoje eu quero trazer uma palavra, trazendo ensinamentos para que nós possamos batalhar pela fé bíblica, aprendendo a batalhar pela fé, mas a fé bíblica. Eu estou falando fé bíblica porque todos os homens, irmãos, todos os seres humanos, eles possuem fé, a fé natural. E essa fé natural, ela pode ser desviada. Ela pode ser desviada de modo que a gente vai encontrar a Bíblia falando em vários tipos de fé. A fé fingida, a fé morta, a fé de pessoas que creem em doutrinas de demônios. Veja que é a própria Bíblia quem diz. E nós precisamos entender que a fé, ela é um dom de Deus que Deus nos dá. E ela pode também ser falsificada. Falsificada, do mesmo jeito que o amor pode ser falsificado, a fé também pode ser falsificada. Olha, o cristianismo é firmado em 3 colunas, chamado fé, esperança e amor. E até as coisas de Deus podem ser falsificadas, não é? A gente vê que a Bíblia fala de homens amantes de si mesmo. E esse amante de si mesmo é um amor egoísta que leva o homem também a querer colocar em prática esse amor egoísta em relação ao seu próximo, levando as pessoas à perversão do amor. Então a fé também é assim. Existe, como eu já falei aqui, doutrinas de demônios que levam as pessoas a crer em coisas que não são da vontade de Deus. Então nós vamos aqui trazer esse ensinamento bíblico para você aprender a batalhar pela verdadeira fé. A fé bíblica, aquela que Deus quer para você, que o Senhor Jesus quer que você coloque em prática. Você costuma ver pessoas por aí que você, quando vai pregar o evangelho para elas, né? Pessoas que não têm a mínima noção do que seja fé, que afirmam: ah, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. Mas será que é a fé bíblica, a fé que Deus quer para ela? Então vamos ler aqui a palavra de Deus para nós podermos firmar a nossa mensagem. Eu abro aqui minha Bíblia no livro de Judas, capítulo 1. Ou seja, é capítulo único, não é? Capítulo único. Diz a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Diz o versículo 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez nos foi entregue aos santos.
pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos, para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, nesse texto aqui, nós encontramos nessa carta de Judas, Judas que era um dos irmãos de Jesus. Ele se apresenta como servo aqui, né, no texto, Judas, servos de Jesus Cristo. E escreve essa carta aos judeus convertidos, irmãos. Os judeus convertidos ao cristianismo, não é? Ele estava objetivando livrar esses judeus dos falsos mestres. Naquela época já começava a surgir o gnosticismo. O gnosticismo, que é uma seita filosófica que pregava a salvação pelo conhecimento, onde a alma ia se libertando aos poucos do corpo, e eles diziam que o homem, o corpo do homem, não prestava, era imundo. De certa forma, isso tem uma certa lógica, não é? E que o homem ia se purificando pelo conhecimento, até se libertar completamente do corpo. E o gnosticismo, no início do cristianismo, até que se juntou com o cristianismo, mas começou a se desviar. Começou a desviar muitas pessoas. E Judas, quando ele escreve essa carta, irmãos, ele escreve justamente porque o gnosticismo estava desviando muitos da fé. Então a gente vê hoje, do mesmo jeito daquela época, a fé, ela continua sendo bombardeada e pervertida na sua pureza bíblica. Veja bem, a fé verdadeira continua sendo desviada e pervertida na sua pureza bíblica, impedindo que muitos sejam abençoados e vivam os milagres de Deus na sua vida. Eu vou lhe dar um exemplo, porque foram 2000 anos de lá para cá. De lá para cá, de Jesus até aqui, aproximadamente 2000 anos se passaram. Agora veja bem, ano 1500, nós vamos encontrar a Igreja Católica. A Igreja Católica completamente bombardeada na fé. Olha, eu particularmente tenho muito respeito pelo catolicismo. Não estou criticando aqui os católicos, mas eu quero mostrar algumas coisas que vocês precisam saber. Porque, meus amados, os católicos, foram eles que trouxeram a Bíblia até o ano 1500. Não é? Até o ano 1500, a palavra de Deus foi preservada na Igreja Católica. Porém, naquela época, pouco antes do ano 1500, começou-se a se corromper. Uma série de coisas que surgiam para corromper a fé. Eu estou te mostrando porque isso acontece nos dias de hoje com as igrejas evangélicas também. Com as igrejas evangélicas também. Começou a se dar valor a Maria mais do que ela merece. Começou-se a vender indulgências. Sabe o que eram indulgências? Era o perdão dos pecados. A pessoa que pagasse, ela tinha o perdão dos pecados, tinha seus pecados cancelados pela igreja. Tudo aquilo, irmãos, com a finalidade de obter dinheiro. E a Igreja Católica começou a fazer essas coisas foi quando surgiu em 1517 Martinho Lutero, não é? Que pregou na cidade de Wittenberg, na porta de um templo lá, as suas 95 teses.
Surgindo aí a partir de então o movimento protestante. Qual é a lição que a gente aprende disso? A lição que a gente aprende disso é que mesmo dentro da igreja vai surgir coisas que querem atrapalhar a tua fé. Coisas que vão querer atrapalhar a tua fé. E você precisa seguir a fé bíblica, a fé pura, olhar para Jesus. Olhar para Jesus, porque alguém vai querer te desviar da fé, tirar você da presença de Deus. Às vezes mesmo dentro da igreja se valoriza mais as formalidades, se valoriza mais, honra-se mais os pastores, honra-se mais determinadas coisas que são meramente humanas do que mesmo o próprio Deus. Essa semana eu ia saindo da igreja, uma jovenzinha chega para mim e diz: pastor, eu vou sair da mocidade. É muito problema, pastor. É muito problema, pastor. Olha, fulana fala de mim, cicrana fala de mim, beltrana fala de mim. E não dá para ficar na mocidade. Eu digo: você vai fazer o quê? Não, eu vou ficar só na igreja mesmo, eu vou ficar frequentando, mas vou sair da mocidade. Eu disse: eu também estou pensando em sair do ministério, minha irmã. Eu disse isso para ela, somente para ela ficar quietinha. Eu também estou pensando em sair do ministério da igreja. Olha, é tanto problema. É um pastor faz isso aqui, outro pastor faz isso, aquilo ali, é um problema ali, é outro problema aqui. Eu também estou pensando em sair e ficar sentadinho junto de você na igreja. Meus amados, é muitas coisas querendo te afastar da verdadeira fé. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você veja que são os mais diversos. Eu falei aqui que a fé, para ela permanecer firme, foi preciso haver um movimento na igreja, um movimento considerado um movimento protestante, não é? 1517. Para que a fé fosse purificada, para que as pessoas voltassem à verdadeira fé, começassem a praticar a fé, livre de ídolos, livre de Maria como uma deusa, livre de indulgências e uma série de coisas da Igreja Católica. Hoje as igrejas evangélicas estão entrando por caminhos também parecidos. Então, meus amados, a gente vê que a Bíblia fala, olha só, preste atenção, veja o que a Bíblia fala de fé. A Bíblia fala de fé fingida. Esse é ensinamento para você evitar isso. A fé fingida está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 15 também fala sobre isso. Então, veja bem, a gente vê a Bíblia falando de fé fingida, a Bíblia falando também de fé em demônios, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pessoas que seguem isso. A Bíblia fala em fé morta também, fé sem obras, e a Bíblia fala também em fé natural. Que é a fé natural, pastor? É a fé daquelas pessoas que estão no mundo. Todo mundo tem fé. O homem trabalha sabendo que no final do mês ele vai receber dinheiro. Isso é um tipo de fé. A fé natural. Não é? O homem, ele sai daqui para ir para outro lugar. Eu saio daqui, um homem, vamos dizer, um homem natural, ele sai daqui para ir para Brasília sabendo que vai pegar o avião e que vai chegar lá. Isso é um tipo de fé e ele consegue chegar lá. Pegou um avião, chegou em Brasília. Olha aí um tipo de fé. Então, meus amados, não é fé fingida que Deus quer para você. Não é fé demoníaca que Deus quer para você. Não é fé morta que Deus quer para você. Não é uma fé natural que Deus quer para você. Deus quer para você uma fé verdadeira, bíblica. Uma fé legítima. A fé do próprio Senhor Jesus Cristo.
Aleluia! Então veja que naquele tempo, Judas faz essa carta, ele diz, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue. Porque se introduziram furtivamente alguns, dos quais já dantes estava escrito para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. São pessoas que se introduzem nas igrejas, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Ah, não é nada demais não, rapaz. Qual é o problema? Uma cervejinha de vez em quando? Qual é o problema? Uma bebidazinha de vez em quando? Qual é o problema? Praticar sexo antes do casamento? Qual é o problema? A liberalidade de um modo geral? Não tem regras! Igreja sem limites! Não é limites imposto pelo homem, não, é limites de Deus. Negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Jesus Cristo uma vez entrou no templo, irmãos, e as pessoas estavam vendendo, fazendo da casa de Deus casa de negócio, e ele pegou uma azorraga e saiu espancando as pessoas, porque aquilo ali era uma coisa que estava acabando com a fé das pessoas. Não é que Jesus Cristo é nervoso, não é que Jesus Cristo é temperamental, não, irmãos. Aquilo ali ele dando uma demonstração de como deve ser tratada uma pessoa que age dessa maneira. Então vejamos a fé verdadeira. A Bíblia nos ensina o que sobre a fé verdadeira, pastor? E eu escolhi aqui o outro irmão de Jesus. Eu falei de Judas e agora eu vou falar de Tiago, que era outro irmão de Jesus. Tiago diz, meus irmãos, não tenham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Veja bem, ele fala da fé agora. Não tenham essa fé em acepção de pessoas. Aí ele começa dando um exemplo. Por quê? Se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e disseres, assenta tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não fizeste juízo de maus pensamentos? Veja bem, primeira coisa aqui que Jesus fala, na sua palavra, Tiago, irmão de Jesus, fala, meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Você já percebeu aqui que ele diz assim, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, a fé não é nossa. A fé não é nossa. A fé é padrão. A fé, vamos dizer assim, referência. A fé que serve de referência para nós é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o irmão de Jesus, Tiago, ele nos orienta para nós não termos essa fé em acepção de pessoas. Porque se entrar uma pessoa rica, com anel no dedo, e eu olho para ela, não, você vem para cá, senta aqui, nesse lugar de honra. Mas se entra um pobre, e eu simplesmente desprezo ele, digo, não, senta aí no chão. É assim que a Bíblia diz, não é? Senta o rico no lugar de honra, e o pobre, tu fica aí, fica aqui em pé, ou então senta aí debaixo do meu estrado. Então veja bem, a fé verdadeira, irmãos, a fé verdadeira, quem possui a fé verdadeira, ele faz questão de honrar os mais humildes. Isso revela uma fé bíblica. Isso revela uma fé bíblica. Não faz acepção de pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos,
Porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus, que prometeu aos que ele ama? Porventura Deus não escolheu os pobres para serem ricos na fé? Eu te pergunto, quem é que mais busca Deus? São os ricos ou são os pobres? Seja sincero. Seja sincero. Quem é que busca mais a Deus? São os ricos ou os pobres? São os pobres, irmãos. São os carentes. São os necessitados. Eu não estou dizendo que rico não busca Deus, não busca. Tem alguns que buscam. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele escreve, lá na carta aos Coríntios, ele diz: vejam quão poucos são entre vós os ricos, os poderosos, os nobres deste mundo que busca a Deus. Veja como são poucos. E por que é que se Jesus escolheu os pobres para fazê-los ricos na fé, você honra mais aos ricos do que aos pobres? Olha, vamos testar a tua fé. Vamos testar a tua fé agora. Seja sincero. Você honra mais os ricos ou os pobres? Você honra mais os ricos ou os pobres? Isso já mostra que a tua fé, ela não é uma fé tão bíblica quanto deveria ser. Não é? Não é uma fé tão bíblica quanto deveria ser. Então, meu querido, quando a pessoa honra mais os ricos, ele já está mostrando que a visão dele é só para as coisas desse mundo. Vê o que a Bíblia diz aqui, olha. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não são os ricos quem vos oprime nos tribunais? Quem é que vive perseguindo o cristianismo? Quem é? Me diga. Quem é que vive criando leis para perseguir os cristianismos? São os ricos ou os pobres? E você honra mais os ricos. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Não são eles os ricos que vivem blasfemando do nome de Jesus? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois condenados pela lei como transgressores. Então, qual é que deve ser o nosso comportamento? Eu devo honrar os ricos, mas devo honrar eles não mais do que eu honro os pobres. Não mais do que eu honro os pobres. Tá certo? Então, veja bem. Meu querido, minha amada, isso aqui pode parecer uma bobagem para alguém, mas isso fala da prática da nossa fé. Se nós temos uma fé bíblica, ou se nós temos uma fé que está incentivada pelos interesses mundanos, uma fé fingida. A fé fingida. A fé que tem interesses pessoais, que é fingida. Claro que se um governador, uma autoridade chega na nossa igreja, nós devemos dar a honra que ele merece. Honrar a quem tem honra. Apresentar ele como governador. Mas sabe onde é que ele vai sentar? Lá no banquinho, junto com meu irmão, que ele não é pastor. Ele não é pastor, vai sentar lá no banquinho, junto com meu irmãozinho. É isso que a Bíblia ensina. Eu não vou botar ele no púlpito porque ele não é pastor. Honra na igreja é uma coisa, honrar o pastor, honrar o presbítero, tá certo. Se o governador for um pastor que ascendeu aquele cargo, ele pode ter uma honra desse tipo, porque ele não perde a condição de pastor. Mas se ele não tem, ele vai lá para o banquinho, você está entendendo? Então isso fala da fé verdadeira, que ensina a honrar os mais humildes. Isso revela uma fé bíblica. Veja bem, segundo ponto que eu quero lhe afirmar, eu já lhe mostrei que a fé bíblica, ela honra a Deus, não é o homem.
honra a Deus. Então nós devemos olhar para as pessoas e ver todas iguais. Não fazendo acepção de pessoas. Nem tampouco querer honrar mais o pobre do que o rico. Não. Eu vou honrar mais o pobre do que o rico para dizer que sou crente. Negativo. Honrar igual. Honrar igual, do mesmo tamanho. Tá certo? Então, outra coisa que eu preciso entender, que a minha fé, para ser bíblica, ela precisa praticar. A fé nos justifica diante da lei de Deus. Olha só, a lei, irmãos, é perfeita. Vamos ilustrar aqui, Tiago falando aqui no capítulo 2, versículo 10 a 13, eu vou ler a primeira palavra de Deus, eu tenho uma ilustração para isso aqui. Tiago falando sobre a fé diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Veja bem, eu para guardar a lei eu preciso da fé. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Veja bem, a fé nos justifica da lei, é a Bíblia que diz. Mas aqui Tiago está mostrando que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado. Por exemplo, você é uma pessoa que não comete adultério. Glória a Deus por isso. Mas você é uma pessoa que vive falando da vida dos outros. Você quebrou a lei. Você quebrou a lei tanto quanto com quem cometeu adultério. Você é uma pessoa que não mata. Não mata. Nisso você não transgride a lei. Mas você tem ódio de alguém. Você é transgressor da lei. Você não perdoa aquela pessoa, você é transgressor da lei. Então, meus amados, o que é que acontece? Veja bem, como nós precisamos da fé legítima para cumprir a lei. A fé verdadeira para cumprir a lei. A lei, irmãos, para que a gente possa compreender bem, ela pode ser comparada a um marido perfeito. Veja bem, a um marido perfeito. Imagine um homem que é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito que não erra em nada. Você é a esposa, inclusive a Bíblia traz uma ilustração falando sobre isso que eu estou falando aqui. Você é a esposa, mas você falha. Você falha. E esse marido é tão perfeito e tão exigente que quando você falha, aí você agora errou em relação a ele. Errou em relação a ele. E com isso, você agora está digno da morte. Ou seja, você passou a ser agora, ter como consequência do seu erro a morte. Mas ele é tão perfeito que não morre. Ele cumpre tudo direitinho. A lei é perfeita. A Bíblia diz que a lei é boa, santa, agradável, né? E perfeita. Então, veja bem, a lei tem tudo de certo. Mas nós não temos. Nós falhamos, nós erramos. Ora, se eu não consigo cumprir a lei na sua totalidade, só cumpro em algumas coisas, eu não mato, não roubo, mas de vez em quando eu fico zangado com alguém, já quebrei a lei. De vez em quando eu faço alguma coisa errada, já estou quebrando a lei. Então eu preciso de quê? Preciso da fé. Então a fé, ela nos justifica diante da lei. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 3. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Está vendo? A lei é perfeita, todos estão condenados diante da lei. Por isso nenhuma carne será justificada diante da lei, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé. Aleluia!
a justiça de Deus pela fé, que lhe justifica diante das leis. Tá certo? Então, meus amados, além de tudo, veja bem, você precisa da fé para ser justificado diante de Deus, para ser salvo. A fé nos induz à realização de obras, de boas obras. Aí voltando para Tiago, Tiago diz assim, olha, meu irmão, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Eu te pergunto, quais são as obras que provam a tua fé? Você que está me ouvindo aí, quais são as obras que provam a tua fé? Porventura a fé pode salvá-lo se você diz que tem fé, mas não tem obra? Fé sem obras pode te salvar? Não, eu tenho fé. Quais são as obras da tua fé? Eu vou te apresentar algumas obras aqui. Por exemplo, na minha fé, eu vejo algumas obras que aconteceram. Graças a Deus, eu deixei de fumar, eu deixei de beber, eu deixei de fazer uma série de coisas erradas. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Meu comportamento mudou, não é? Olha, pela fé, muitas vezes eu estou com almoço assim, aí estou meio com aquela preguiça. Mas eu digo, não, preguiça, você não vai prevalecer não, você vai sair para evangelizar. Isso é obra de fé, você está entendendo? Pela fé, está chovendo aquela tempestade, não, eu vou para a igreja e venço a igreja. E venço e vou para a igreja. Mas, irmão, tem pessoas, irmãos, que a sua fé não movimenta ela para nada. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, mas não tem obras. Pela fé, eu sou dizimista da casa do Senhor. Aleluia! Olha aí! Essa parte dói na consciência de muitos crentes. Essa parte aqui, você pode ficar com raiva de mim 10 vezes, mas você está com raiva não é de mim não, você está com raiva de quem fez a lei. Sabe quem foi que fez a lei? Jesus. Foi Jesus. Eu estou falando que ele manda. Viu? Pela fé eu sou dizimista da casa do Senhor. Pela fé eu sou abençoador da rádio Novas de Paz. Isso são obras. Pela fé eu ajudo a obra de Deus a crescer. A fé induz a realização de obras, irmão. Se você não tem essa fé, tua fé está morta. Tua fé está morta. A verdade é essa. Olha o que diz aqui, Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras. Porventura a sua fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã tiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser assim, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tá vendo? Alguém vai até te dizer assim, ó, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aí? Somente através das obras, irmãos, nós podemos realmente testificar que a nossa fé está viva. Está viva. Senão você tem uma fé morta. Senão você tem uma fé morta. Agora vamos falar de fé morta. Falando de fé morta, aí Tiago diz assim, tu crês que há um só Deus? Com a fé morta, fazes bem. Se tua fé é morta, também os demônios creem e estremecem. Olha, quer que eu te diga uma coisa? Meu Deus do céu. O diabo... Eita, que palavra está chegando aqui do céu. Mas eu vou dar porque é dura, mas vai corrigir muita gente. O diabo crê mais em Deus do que você. Meu Deus do céu, que palavra dura. Olha, irmão, chegou do céu aqui agora, ali nesse texto. Olha o que diz aqui, olha. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. O diabo pelo menos estremece quando fala em Deus. E você que não se mexe. Você já viu que o diabo tem fé? Ele acredita em Deus. Ele estremece.
Aí diz assim, mas ó homem vão, queres tu saber o que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que dizem, creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Vejam então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Dizer que tem fé e que não tem obras está errado. E de igual modo, Raabe, a meretriz, também foi justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Tua fé será que não está morta? Não tem obras! Não tem obras! Quais são as obras que testificam a tua fé? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero concluir essa palavra, irmãos, trazendo mais algumas pequenas lições aqui para você. Olha, você não consegue vencer o mundo. Não consegue vencer o mundo. Sabe o que é isso? Tua fé que está morta. Tua fé que está morta. Não consegue vencer o mundo porque você está com a fé morta. Você tem determinado pecado que você ainda está prisioneiro dele. Olha o que a Bíblia diz. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo não é você, é a fé de Deus em você. A fé não é sua, a fé é de Jesus, a fé é de Deus. A fé, ela funciona em você porque você busca ela através da oração e do jejum. Você busca ela através da vigilância, através da santificação. Você vai crescendo na fé. Você quer vencer o mundo? Não está conseguindo vencer o mundo, é porque você não tem fé. É a palavra de Deus que diz isso. A fé, ela chega até nós pelo ouvir. Você está ouvindo a palavra de Deus agora lhe dando um aperto. Você está ouvindo a palavra de Deus lhe dando um aperto. A Bíblia diz, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela chega até você, cada vez que você ouve, você vai ficando assustado. Ai meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. E quando você diz que precisa melhorar, você começa a ficar mais vigilante. Você começa a orar mais. Você começa a se santificar mais. Começa a buscar mais a Deus e Deus vai acrescentando na sua vida mais fé. Está lembrado daquele homem que chegou para Jesus e disse assim, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, cura ele. Aí Jesus disse para ele, se tu podes crer. Não é se Jesus pode todas as coisas. Jesus perguntou para ele, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E aquele homem disse, eu creio, Senhor Jesus, acrescenta a minha fé. Ele acreditava em Deus, mas só que ele não tinha fé para tal, para ver o resultado acontecer na sua vida. Então a fé, meu irmão, ela não é uma virtude humana nossa, é um dom de Deus. A Bíblia diz assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí vem ponto e vírgula. Aí diz assim, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tanto a graça como a fé não é de você mesmo, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A única obra que você pode fazer para você adquirir fé e graça de Deus na sua vida é orar e jejuar. É orar e jejuar. Mas orar com disposição de mudar. Orar e jejuar com disposição de mudar, de ser uma nova criatura. A fé cresce, irmão, quando nós não desistimos das promessas de Deus. Olha lá, vou ler um texto aqui para concluir. Olha lá, Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 22. A Bíblia diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência.
E não enfraquecendo da fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento de seu ventre. Aí diz assim o versículo 20, e não duvidou das promessas de Deus por incredulidade. Ele já velhinho, Sara velhinha, tá certo, ele lá, mas ele diz, eu creio, ele estava lá velhinho, Sara velhinha também, mas ele continuou crendo. Aí diz assim, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, não era dizendo glória a Deus com palavras, era com sua vida. Sara, te aquieta, Sara, porque tu vai ficar grávida. Sara, te aquieta. Mas Abraão, nós já não temos mais o costume, eu já não tenho mais os costumes das mulheres. Sara, te aquieta, Sara, tu vai ficar grávida. Eu não estou duvidando, Sara. Abraão não duvidou da fé por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido também, que aquele que havia prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. A justiça de Deus é pela fé, não é pelas obras, é pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te ajude, que você possa compreender que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.